Aquilo que cremos, isto confessamos. Vamos falar hoje um pouco sobre confessionalidade. É proibido pensar, é proibido. Gosto de começar falando sobre confessionalidade, olhando exatamente para o movimento do espírito anticonfessional dos nossos dias. A Igreja, como herdeira da Reforma Protestante, sabe que historicamente as confissões de fé e os credos tiveram importante papel na vida da Igreja, na defesa da doutrina. Não é mistério que vivemos tempos extremamente difíceis. Há uma proliferação de igrejas com todo tipo de prática, com todo tipo de pregação, e isto passa essencialmente pela hermenêutica da igreja, pela interpretação das escrituras sagradas. A confissão de fé e os catecismos, o espírito confessional que deve nos orientar, ela não serve para nos engessar ou nos amoldar a ideias e pensamentos meramente humanos. Na verdade, uma igreja confessional, uma igreja que adota uma confissão de fé e catecismos, ela se aparelha de instrumentos pelos quais a doutrina defendida na Reforma Protestante e, na verdade, a doutrina historicamente crida, recebida dos apóstolos, ela seja exatamente o conteúdo que orienta a vida e prática dessa igreja. Quando Paulo escreve Romanos 10, versículo 10, duas palavras se destacam e elas são muito importantes. Crer e confessar. Aquilo que cremos, isto nós confessamos. A igreja descendente da Reforma, ela tem levado isso muito a sério. Isso precisa ser verdadeiro. O grande dilema no quadro evangélico que nós assistimos hoje é que não há nenhum compromisso com respeito àquilo que se crê agora com aquilo que se cria no passado. Nós precisamos lembrar que confessionalidade nos ensina acerca da importância de que a nossa fé, ela não pode ser uma fé autônoma, independente, individual. Isso passa seriamente por uma questão de hermenêutica, de interpretação bíblica. A propósito, se você me perguntasse quais os principais problemas da igreja evangélica da atualidade, eu lhe diria sem titubear que um dos maiores problemas da igreja dos nossos dias é o chamado problema hermenêutico. A igreja, nas suas variadas demonstrações, ela tem se valido de um tipo de interpretação que simplesmente desonra o Espírito Santo, aquele que fala pelas Escrituras Sagradas. Aquilo em que cremos deve ter raízes profundas históricas. A nossa fé, a fé cristã, ela é uma fé histórica. Tem sido cada vez mais comum nós ouvirmos, assistirmos pela internet, em outros veículos de comunicação, como aquilo que se tem pregado nos púlpitos, como aquilo que tem ganhado audiência do público, tem sido exatamente o que se pode nomear de novidade. Então, se alguém diz que recebeu algo extremamente novo, algo que ninguém nunca pensou, algo que ninguém nunca falou, e agora essa pessoa está entregando para uma igreja esta suposta verdade, isso deve ser de pronto descartado e rejeitado. Nunca foi assim. Quando Judas escreve no versículo 3 da sua carta àqueles cristãos da sua época, ele diz: eu vim lembrar vocês com respeito à batalha que vocês devem travar em favor daquela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. A nossa fé, enquanto um conjunto de verdades sólidas e bem definidas, ela não é criada e inventada hoje e amanhã. Ela é algo que nós recebemos. Ser confessional é extremamente importante porque isso nos assegura, nos lembra de que aquilo que nós cremos é aquilo que foi recebido. A fé da igreja não é uma fé descoberta ontem ou agora ou amanhã. A fé da igreja de hoje é uma fé transmitida. Quando nós pensamos em fé e confessionalidade nos leva exatamente nessa rota, nós pensamos que fé aqui é um conjunto de verdades em que nós devemos nos apegar, nós devemos nos apropriar e comunicar às gerações futuras. Confessionalidade é um tema que não deveria faltar nas nossas escolas bíblicas, nossas reuniões de estudo bíblico, nos nossos púlpitos. Ainda que você não tenha que pronunciar confessionalidade, mas o seu ensino, a sua pregação deve nos remeter exatamente a esta verdade, não apenas uma verdade histórica, mas uma verdade válida na prática para a saúde do povo de Deus em dias tão difíceis quanto os de hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like e compartilhar. Vamos propagar a boa teologia,
uma teologia ao alcance de todos. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados.